Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Nós, então, hoje vamos estudar o capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos dar o fechamento ao capítulo, nós vamos que fecha com os itens 20 e 21. O item 20 é uma mensagem de um espírito recebida pelo grupo de Allan Kardec, um grupo onde ele realizava as suas sessões mediúnicas. E o item 21, que é o último item do capítulo, é uma nota explicativa do próprio Allan Kardec. Vamos começar, então, com o item 20, que é a mensagem do espírito Vianney Curadars. Allan Kardec, ele coloca aqui uma nota explicativa para dizer que essa comunicação desse espírito, com esse nome Curadars, é uma comunicação que foi dada porque esse espírito foi evocado para que ele auxiliasse a cura de uma pessoa cega. Então, foi lá procurar Allan Kardec, o grupo espírita, o grupo de Allan Kardec, foi pedir ajuda a essa pessoa com esse problema de cegueira, e então Allan Kardec faz uma evocação, esse espírito comparece e dá essa mensagem. Então, nós vamos procurar entender aqui o conteúdo, o que esse espírito, as explicações que esse espírito dá a respeito do caso dessa pessoa cega. Então, ele começa assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. E após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas,
podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Então, até esse momento, o que a gente pode observar nessa mensagem é que o Espírito ele está aqui, primeiramente, dando a entender que a questão da doença, da dor, ali, neste caso, tratava-se de um problema moral. Então, ele já começa a dar aquele indicativo aqui, né? Ah, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, né? Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio. Então, ele já começa a indicar que o problema ali é moral. E que foi um problema moral, foi um erro, um equívoco moral que levou à doença. Né? No caso daquela pessoa que estava ali com o problema da cegueira. Né? Então, ele apresenta isso e, além do mais, ele ainda reforça com esse trecho, né, que Jesus fala, porque esse capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, é o capítulo em que tem as passagens do Evangelho em que Jesus fala dos escândalos. Né? É que se a minha mão for motivo de escândalo, cortai-a. Ele usa uma fala bem forte, né, para colocar que é preciso que a gente tenha cuidado com o nosso pensamento, com o pensamento mau, porque é o pensamento mau e que ele usa a palavra adultério em vários trechos do Evangelho. Jesus usa a palavra adultério com o significado de mau pensamento, né? de algo assim que da maldade, né? que está ali presente no pensamento da pessoa, e que é esse pensamento mau que leva a todas as aflições, que causa a dor. Então, Jesus usa uma fala muito forte para chamar a atenção que é muito importante a gente ter cuidado com os nossos maus pensamentos. Porque o mau pensamento, mesmo que ele esteja lá e que a gente não faça nada com ele, quer dizer, a gente tem um mau pensamento, mas a gente não praticou algo de ruim. Mas aquele mau pensamento está lá. Jesus fala aqui nesse capítulo que ter um mau pensamento equivale a como se nós tivéssemos praticado o mal. Olha só, que coisa séria. Então mesmo que eu não pratique o mal, mas se eu tenho um pensamento ruim, é muito ruim e muito sério. Por quê? O pensamento mal, se nós não cuidarmos dele e não prestarmos atenção e procurarmos erradicar ele, tirar ele da nossa mente, dar o cuidado, procurar analisar a nós mesmos, né? Verificar assim, por que eu estou pensando isso? Né? E fazer uma autoanálise sobre o fato, sobre aquele pensamento, é algo que, se não ocorrer naquele momento algum ato falho, algum ato ruim, isso abre brechas para que a gente possa cometer um deslize muito sério, cometer um ato muito ruim, muito negativo. É aquela situação assim, não fez o mal porque não surgiu oportunidade. Mas se surgir oportunidade, a pessoa vai cometer aquele ato negativo. Então, Jesus usa muito dessa fala e aqui o Espírito a repete, né? Dizendo assim,
lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. É algo tão sério, porque se a gente cometeu o mal, isso nos coloca na linha da expiação. A gente vai ter que expiar, vai ter que passar por alguma experiência expiatória ou provacional, né, para fazer a correção. A gente vai precisar nos corrigir. E isso é algo que está nas leis divinas, e a lei divina está escrita na nossa consciência. Em verdade, é a nossa consciência culposa que vai nos levar à situação, a situação da expiação. É isso que a gente vai procurar entender aqui. Como é o processo, como é esse processo aqui. Então, o Espírito continua falando assim: quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz? Ó, sim! Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quer dizer, o espírito sem o corpo físico, né, o espírito quando está na erraticidade, a doutrina espírita explica que sem o corpo físico, a nossa visão ela não está circunscrita aos olhos. Ela está circunscrita aos olhos quando nós estamos habitando no corpo físico. Mas quando nós estamos na erraticidade, né, em espírito, a nossa visão é uma visão ampla, muito mais ampla. Então, sendo que, se o indivíduo está muito preso ainda, o espírito está muito preso ainda à matéria, ele tem ainda aquela ilusão, né, de estar habitando ainda na matéria. Mas quando o espírito mais liberto da matéria, a visão dele então ganha uma amplitude, ela não fica circunscrita ao órgão físico. Então, ele aqui então fala assim, que quando ele não pode fazer milagres, né? E ele diz assim, quando Deus lhe dá a oportunidade dele poder ajudar alguém a ficar curado, né? Por exemplo, de uma cegueira, como ele fala aqui, né? De descerrar as pálpebras de alguém sofredor, ele diz assim para si mesmo, né? Alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então, cultivar mais as coisas do espírito, né? Cultivar mais a espiritualidade em si. Então, não pedirias que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Porque neste capítulo tem a fala de Jesus que diz assim, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Então, nós fomos criados como espíritos imortais, fomos criados para o bem, né? para o progresso, para uma beleza espiritual. Então, a maldade, ela é um estágio, ela é um estágio muito temporário, porque pode passar a alma no seu processo evolutivo. Mas aquilo é fruto da sua ignorância, fruto da ignorância. E que, à medida em que o espírito vai se libertando, né, do comportamento mal, vai se libertando dos pensamentos ruins, a alma vai se tornando mais livre, mais leve, né, mais aberta realmente à beleza, né, e a toda esse amor
e essa contemplação, essas delícias do espírito, mencionadas aqui pelo espírito Curadars, né? Então ele diz assim: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, né? Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade. Porque quando ele... Como é que ele vai sentir essa felicidade? Estando na cegueira. Então ele fala assim: abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, fechados estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Se o indivíduo usou a vista para cultivar o pessimismo, para praticar a maledicência, coisas negativas, então, quando ele cai numa situação de cegueira, por consequência disso, a cegueira vai obrigar com quê? Com que ele olhe mais para si mesmo, mais para dentro de si. Digamos assim, é uma forçação mesmo de barra, né? A consequência daquele ato falho do espírito. Então, é como se forçasse o indivíduo a olhar mais para si mesmo. E se ele, de alguma forma, entender isso, realmente conseguir fazer essa autovisão, esse autodescobrimento, de fato, ele vai passar a ter olhos mais abertos para a espiritualidade. Ele vai ganhar uma sensibilidade que ele não tinha antes, quando ele usufruía da visão. Então, o que ele fala aqui, né? É quando a cegueira dos olhos, ela pode ser luz para o coração, quer dizer, pode ser uma luz espiritual, para ele ganhar visão espiritual. Mas, muitas das vezes, quando ele é muito preso à materialidade, ele pode usar mal da visão, e então é o que ele usa a expressão, ser um anjo tenebroso, dizer, pode ser um instrumento para a queda, né, para o erro. E aí, ele fecha a mensagem dizendo assim, e dirigindo-se à pessoa cega que tinha ido lá pedir ajuda, né? E ele diz assim: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo que me for consentido a teu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então, ele pede para que a pessoa, olha, ora mais. Diz assim, ainda não é hora para você ficar curada, né? Confia em Deus, né? Reza mais, pensa mais no que eu estou te dizendo, né? O Espírito usou aqui de muita delicadeza, né? Porque ele não chegou para a pessoa para dizer assim, olha, essa sua cegueira é porque você usou mal da tua vista na outra encarnação, né? Você praticou tanta maldade com os seus olhos, ora, agora você está aí sofrendo. Ele não usa dessas palavras assim duras, né? Não saiu espancando a pessoa. Mas ele dá aquele indicativo de que, olha, espera mais um pouco, né? Faz mais introspecção, pensa mais, reza mais, né? Ganha mais um pouco de conhecimento espiritual, né? Espera, eu vou fazer o máximo que eu puder para te ajudar, mas espera, tenha paciência. Então, o Espírito usou dessa delicadeza. Mas, a gente observando, né, pontualmente essa mensagem, ele está aqui com
com a clareza para os olhos de quem quer ver, de que tratava-se, de fato, de uma cegueira consequência de um deslize moral que a pessoa havia praticado e que ela tinha que esperar. Não era momento ainda, né, para ela ganhar a cura. E ele diz, espera e tem ânimo. A cura vai acontecer, mas ninguém é criado, ninguém nasce para ficar doente, para ser doente, né, ad eterno. Né? Nós vamos sempre conseguir nos desfazer das nossas dificuldades. Mas quando se tratam de dificuldades morais, é uma necessidade que a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, ela queira, de fato, se tornar uma pessoa melhor. Então, ora mais, pensa mais. Então, esse foi o conselho que ele dá e finaliza a mensagem dizendo assim: antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney Curadas, Paris, 1863. Bem, aí Allan Kardec finaliza com uma nota explicativa, né? Para entender assim, bem, sobre aquela... E essa aflição, né? essa aflição da dor, da cegueira que essa pessoa está passando, né? Como é que a gente pode entender isso? E aí ele explica assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Bem, aí nós vamos aqui lançar mão de um trecho para a gente entender melhor esse processo, que é um processo expiatório, né, um processo com consequências físicas, como é o caso da cegueira, poderia ser o caso de algum outro tipo de dor, de doença, ou até mesmo de algum tipo de acidente, que é o que trata aqui um capítulo de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, na época que ele fazia parceria com o médium Valdo Vieira. Esse livro chama-se A Vida Escreve. E tem aqui uma história que o título do capítulo chama-se O Merecimento. E é uma mensagem psicografada, né, através do pelo espírito Hilário Silva, que conta a história do Saturnino Pereira. Então, o Saturnino Pereira, em linhas gerais aqui, Saturnino Pereira ele era um operário de uma fábrica, era uma tecelagem, né? E ele era, assim, vamos dar um perfil psicológico do Saturnino e comportamental aqui do Saturnino Pereira. Ele era uma boa pessoa, querido por todos. Ele era espírita, praticante, era um espírita muito sério. Ele praticava a caridade. E no trabalho, na fábrica, ele era uma pessoa muito querida por todos, porque ele era uma pessoa amorosa, ele procurava ajudar todo mundo, ele sempre tinha uma palavra otimista para tratar com as pessoas. Ele era uma pessoa que procurava consolar quando surgia alguma necessidade, alguma oportunidade. Enfim, ele era realmente uma pessoa querida. E aí teve um dia que ele sofre um acidente e foi com uma máquina, ele se machucou com uma máquina de trabalho. Então, ele machucou foi a mão aqui, e ele, então, foi logo acudido pelos colegas, os companheiros de trabalho, que se esforçaram para socorrê-lo, né, da melhor forma possível, e ele, então, foi levado para o hospital, e aí ele passou por uma cirurgia, né?
ele passou por uma cirurgia, e aí o cirurgião, né, ao término da cirurgia, foi uma cirurgia assim, considerada bem-sucedida, e aí o cirurgião disse assim para ele, né, felizmente nosso amigo perderá simplesmente o polegar, né, o dedo. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas ele vai se reconstituir em tempo breve, né? Então, foi uma cirurgia ali que ele acabou perdendo o dedo, mas o braço dele foi salvo, né? E aí começou a surgir os comentários das pessoas, né? Porque a gente sempre tem, quando acontece algum problema, né, nesse nível com alguém, uma pessoa que a gente querida, que a gente considera boa, logo surgem os comentários, né? E aí os colegas de trabalho começaram a falar assim, mas poxa vida, né? Uma pessoa tão boa como ele não merecia passar por isso, né? Um dos companheiros de trabalho falando assim, como é que pode uma pessoa boa passar por uma dor dessa? Tem tanta gente ruim que passam por desastres, acidentes e se salvam. Logo com ele foi acontecer isso, né? Ele perdeu, né? Perdeu o dedo e tudo. E aí logo alguém, uma outra pessoa assim mais descrente, né? Fala assim: pois é, ele não é tão religioso e praticante do bem, praticante da caridade, né? Então, nada disso serviu para livrá-lo dessa dor, né? Porque esse é um pensamento muito comum entre nós, né? Porque às vezes a gente pensa assim, puxa vida, a religião bem praticada deveria servir como um escudo protetor que nos livre de todo mal, né? Então, como é que pode isso, né? Coitado, né? Aí começou esses comentários todos. E aí ele ficou lá dentro dele também ficou triste, né? Ficou triste com toda aquela situação. Mas à noite ele foi acompanhado de sua esposa, ele foi para a sessão mediúnica no seu centro espírita. E lá na sessão mediúnica, ele então recebe uma mensagem do orientador espiritual da reunião e se comunica e fala assim com ele: meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava para o mergulho no berço terrestre, quer dizer, quando ele se preparava para a reencarnação, programou a excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que você mesmo formulou uma sentença contra você mesmo. E aí, nós vamos entender que sentença foi essa. Aí o orientador contou o seguinte: olha, há 80 anos atrás, você era dono de um sítio, você tinha empregados que trabalhavam para você, e aí teve um empregado que não cumpriu, né, não obedeceu as determinações que você queria, de alguma forma, e aí você pegou o braço dele e triturou o braço dele num engenho rústico, né? Então, ele era dono, né, de terras, de um sítio, tinha empregado, e ele, então, com raiva do empregado, porque o empregado não trabalhou direito, não trabalhou da forma como ele queria, pegou o braço do sujeito e tacou lá dentro triturou o braço no engenho. E aí, né, quando você desencarnou,
Você, no plano espiritual, ficou extremamente perturbado, né? Ouvindo os gritos, né, de dor da sua vítima por muito tempo. E aí, né, quando caiu em si, você implorou, né, que quando reencarnasse, tivesse uma existência humilde e que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Então, vejam só, o indivíduo, ele praticou o mal e ele, quando se arrependeu, ele desejou reencarnar e passar pela pena de talião. Ele mesmo se condenou, né, com o próprio pensamento em passar pela pena de talião. E aí, então, ele implorou, então, essa reencarnação para perder também o braço, né? Mas é aquela coisa, né? Deus é amor e misericórdia. Ainda bem que as coisas não acontecem conforme a justiça da lei de Talião, né? A nossa forma de pensar ainda é, é muito olho por olho e dente por dente. Mas a justiça divina é amor, né? Misericórdia. E aí o Espírito continua dizendo assim: mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem e aos outros. Você tem trabalhado, esmerado-se no dever, né? Enfim, sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você alijaria todo o braço, mas perdeu só um dedo, né? Então, regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor, o seu empenho à justiça. Então, a justiça divina abrandou aquilo, porque foi o pensamento dele é que esculpiu aquela situação. Isso aqui nos mostra que, de fato, né, as coisas, esse tipo de situação surge pelo próprio livre-arbítrio do espírito. Ele pratica o mal, mas ele também se autocondena, é a própria consciência culposa. Mas como a justiça é divina, é de amor, as coisas não ocorrem assim pela pena de talião, olho por olho e dente por dente. O que prevalece sempre é a lei de amor. Então, foi o amor, o próprio comportamento dele, o desejo que ele imprimiu na vida, naquela encarnação, em ser uma pessoa melhor, fez com que todo aquele cenário que poderia redundar numa tragédia maior, no seu acidente, foi abrandado. Então, ele não perdeu o braço, perdeu o dedo, né? Em outras instâncias, em outros cenários, com outras pessoas, com outros comportamentos, poderia até ter redundado em nada, dependendo do fato, porque não existe uma regra absoluta que funcione igual para todas as pessoas. Cada ato, Deus pesa em todos os nossos atos, né? A lei divina ela está conforme as nossas intenções, os nossos pensamentos, tudo é pesado de forma muito individual para cada ser. Então, muitas das vezes, redundam em nada, pode não acontecer nada, ou pode acontecer, às vezes, um susto, né? Mas, no caso específico do indivíduo aqui, do Saturnino, redundou na perda do dedo, aquilo que a sua mente havia esculpido para perder um braço. Então, realmente, como Kardec coloca, finalizando aqui o capítulo, quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior, né? Então, se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, que esta lhe foi causa de queda, talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista.
No caso do Saturnino, foi causa de que uma outra pessoa perdeu o braço, mas a justiça divina abrandou a pena ou a expiação dele neste caso. Então, isso tudo é para nossa reflexão, né, a respeito de como está o nosso pensamento, que tipo de pensamento nós cultivamos no nosso dia a dia. E nós, então, agradecemos aqui essa oportunidade dessa reflexão e que o Senhor, então, nos abençoe para que a gente possa usar melhor, cada vez bem melhor, o nosso livre-arbítrio e o nosso pensamento. Muita paz para todos nós.